Saúdo a todos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, eu quero fazer algumas considerações. Meu nome é Walter, eu sou pastor da Igreja Batista Reformada de São Paulo, e além da Igreja Batista Reformada de São Paulo, que fica lá no Ipiranga, nós temos a igreja também em Francisco Morato, e agora, no final de semana passado, nós inauguramos a igreja aqui em São Bernardo. Eu também gostaria de apresentar para vocês o André, que é pastor da igreja também. Fica de pé, André. André. E o Elmer, que vai ser assim o responsável direto pelo trabalho aqui em São Bernardo do Campo. Fica de pé, Elmer. Você estava aqui, mas vocês acabaram de ver ele falar aqui, só para vocês ligarem o nome, a pessoa. E o Diego, que estava... Cadê o Diego? Está ali, né? Que é o responsável, então, pela parte de louvor aqui da igreja e lá de São Paulo também. Inicialmente, nós teremos culto aqui em São Bernardo às 10h30, só na parte da manhã. À noite, agora nós estamos com culto simultâneo, tanto em São Paulo como em Francisco Morato, e à noite nós só temos culto em São Paulo. Aqueles que quiserem também visitar a nossa igreja lá em São Paulo, vai ser uma alegria também recebê-los. E lá o culto é às 19h à noite. Acho que é isso. A razão de nós irmos para São Bernardo, as razões, né? É que o grupo inicial que organizou a igreja lá em São Paulo, a maioria era de São Bernardo. Então nós já estamos lá há 5 anos. E agora surgiu a oportunidade de nós implantarmos um projeto de uma escola cristã clássica aqui nesse prédio. Então, nós estamos desenvolvendo 2 projetos aqui nesse prédio. Eles têm uma cooperação, mas são independentes. A escola, que é uma escola privada, uma escola cristã clássica, que vai funcionar durante a semana, e a igreja. A igreja, o auditório da igreja, mas brevemente a igreja vai poder utilizar as dependências da escola para a escola bíblica e para as outras atividades. E durante a semana, a escola vai utilizar o auditório, porque é uma escola cristã, então eles vão fazer reuniões, vão fazer cultos, vão fazer meditações. Se vocês quiserem mais detalhes a respeito da escola, a escola infantil e fundamental 1, vocês falem com o Elmer. Até seria bom, Paula, ter aquela folheto para entregar para as pessoas no final do culto, para elas ficarem sabendo. Daí, se você quiser mais alguma informação a respeito da escola, você fala com o Elmer. Ok? Vamos orar. Pai, nós queremos louvar o Teu nome por este culto e pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta manhã. Nós sabemos que é o Senhor que nos atrai, porque pelo desejo do nosso coração, se o Senhor nos abandonasse, nós estaríamos tão distantes do Senhor, porque esse é o impulso do nosso coração. Nós temos tantas coisas para cuidar da nossa vida, tantos prazeres da vida que nos atrai, Senhor. E se nós estamos aqui nesta manhã para ouvirmos a Tua palavra e para cantarmos louvores ao Teu nome, é porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos atrai com o Seu amor e com a Sua bondade. Nesse dia tão importante, Senhor, para a nossa nação, nós queremos pedir que o Senhor derrame, Senhor, a Tua misericórdia sobre ela. Nós não sabemos, Senhor, quais são os planos que o Senhor tem para a nossa nação, mas nós queremos colocar diante do Teu trono de graça as nossas petições, para que o Senhor mande, Senhor, tempos de refrigério para a nossa nação, para que essa nação tenha leis e governantes mais próximos da Sua palavra, Senhor. Queremos Te pedir por cada pessoa que está aqui, por cada família aqui representada, Senhor. São tantas aflições, tantos problemas, há problemas de enfermidades, problemas familiares, de relacionamento entre marido e mulher,
entre pais e filhos, entre irmãos, problemas financeiros de desemprego. Queremos nesse momento, Senhor, lembrar do Emílio, pai do Diego, que está enfermo, internado, que o Senhor possa estar com ele. Queremos te pedir em favor do Tiago, que também está enfermo. Queremos lembrar da Valéria, Senhor, que o Senhor preservou a sua vida e agora ela já está de alta, já está em casa. Queremos louvar o teu nome. Pedir para Fernanda, Jeová, Suzana e tantos outros irmãos, Senhor, que nós não mencionamos o nome, mas eles estão necessitando da tua graça e da tua misericórdia. Que o Senhor esteja com cada um. Pedimos pela igreja de Francisco Morato, pela igreja de São Paulo e por a igreja aqui em São Bernardo, Senhor. Que o seu nome seja exaltado em tudo aquilo que fizermos. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, sola Escritura. Em português, somente a Escritura. 2 Timóteo 3,16. Vocês podem acompanhar a leitura aí na tela mesmo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O homem, mesmo aquele homem que é mais cético, ele tem 3 inquietações no seu coração. Essa inquietação, ela varia de intensidade. Então, por exemplo, quando nós estamos passando por problemas de enfermidade, problemas de perda de algum ente querido, essas perguntas, elas palpitam mais fortemente no nosso coração. Em momentos de bonança, em momentos que nós não estamos atravessando nenhum problema, talvez esses assuntos fiquem um pouquinho mais adormecidos. E quais são essas 3 perguntas? A primeira delas, de onde eu vim? De onde eu vim? Essa pergunta, irmãos, ela é tão inquietante que a ciência, inimiga de Deus, gasta bilhões de dólares, se nós não podemos falar de trilhões de dólares, para provar que a existência do homem aqui nessa terra é casual. Que o homem veio de uma ameba. E que tudo que existe foi fruto do acaso. Então, se essa pergunta não fosse crucial, o homem não gastaria tanto esforço para provar que o homem veio do nada. Irmãos, vê só. Alguém fica gastando energia para provar que gnomo não existe? Alguém fica gastando recurso e energia para provar que Saci Pererê é só tradição do folclore brasileiro? Ninguém gasta tempo com isso. Agora esse assunto, ele é tão importante, tão vital, que o homem, ele gasta dinheiro e recursos para tentar provar que o homem não veio do nada. Que todas as coisas não vieram do nada. Obrigado, André. Segunda pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo da minha vida? Qual a finalidade? E a mais crucial. Porque eu vim de algum lugar. Embora eu não tenha resposta, eu sei que eu vim de algum lugar. E embora talvez eu não tenha definido o que eu estou fazendo aqui, mas alguma coisa eu estou fazendo aqui, nem que não seja nada. Mas agora, para onde eu vou? Isso tira o nosso sono. Isso tira a nossa tranquilidade. É por isso que a palavra de Deus diz que na casa onde há luto, há mais sabedoria
do que na casa onde há festa. Porque quando nós estamos numa festa, nós estamos preocupados com comida, com bebida, com conversar e nos divertir, não é isso? E eventualmente com a roupa da convidada, que coincidiu com a mesma cor do vestido que você está. Mas quando nós vamos na casa onde há luto, a gente pergunta, onde será que ele está agora? Qual é a minha ordem na fila? Quando é meu dia? Eu orei aqui em favor do Tiago. O Tiago é um funcionário lá do escritório. 23, 24 anos. E agora, na sexta-feira à noite, ele sofreu uma tentativa de assalto e levou 4 tiros. Está na UTI, lá na Santa Casa de Santo André. Jovem, com saúde, trabalhando, cuidando da sua... De repente, acontece isso. A Valéria mesmo, que eu também orei em favor dela, há 3 semanas atrás, uma mulher ainda jovem, com saúde, com todos os exames em ordem, sofreu um AVC. Graças a Deus que Deus preservou a sua vida e todos os seus movimentos. Ela ainda está em recuperação, mas graças a Deus está bem. E segundo os médicos, ela sobreviveu porque ela teve um AVC no domingo pela manhã. O Rodolfo, seu esposo, foi rápido em levar ela para o hospital. Não tinha trânsito aquela hora, ele chegou rápido. Falou assim, olha, você foi salva porque você foi socorrida rapidamente. Todas as coisas na mão de Deus. Todas as coisas. Mas nessas horas a gente pergunta. Quando eu partir dessa vida, que eu não sei quando vai ser. Se será daqui 1 segundo. Ou se será daqui 100 anos. Mas uma certeza nós temos. Um dia nós iremos partir. E para onde eu vou? E essa pergunta, a maior parte das pessoas responde com fake news. Acho que não tem uma expressão mais usada nesses últimos dias do que a fake news. É uma expressão que surgiu há 2 anos atrás lá nas eleições nos Estados Unidos e agora foi utilizada muito nessas... Então, quando uma notícia me interessa, ela é verdadeira, e quando ela não interessa, eu carimbo ela de fake news, isso dos 2 lados. E a maior parte das pessoas, o que elas pensam a respeito de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou, é fake news, é mentira. É mentira. Não é verdade aquilo que as pessoas pensam. Eu já falei para vocês que a ciência gasta bilhões de dólares para querer ensinar para nós, principalmente para nossas crianças, uma fake news, uma mentira. E assim, do que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Dia 31 de outubro, hoje nós estamos 28, quarta-feira 31, não é isso? Nós estaremos comemorando 501 anos da Reforma Protestante. E Martin Luther, que viveu de 1483 a 1546, foi um sacerdote agostiniano e professor de teologia alemão. Figura central da Reforma Protestante, veementemente contestando a alegação de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada. Confrontou o vendedor de indulgências Johann Tetzel com suas 95 teses em 1517. Então, dia 31 de outubro de 1517, na porta da Catedral de Wittenberg, este monge, esse padre agostiniano, ele pregou as suas 95 teses que ele queria discutir e que ela atacava justamente o ensinamento da igreja de que Deus poderia ser comprado. Que a ira de Deus
poderia ser aplacada por alguma coisa que Deus desse ao homem. E naquela época, principalmente, dinheiro, como está acontecendo muito nos nossos dias de hoje. Não é isso? Então, eles vendiam papéis, como se fossem passaportes, como se fossem salvo-condutos, como se fossem autorizações, e mediante aquele documento assinado pelas autoridades da igreja, a pessoa, por mais pecadora que ela fosse, com aquele salvo-conduto, ela poderia ir da terra direto para o céu. Tinha algumas indulgências, aquelas indulgências mais caras, elas eram vendidas para as pessoas mais ricas. E sabe o que eles falavam? Que ainda a pessoa tivesse violentado a mãe de Jesus, com aquela indulgência, ela seria perdoada. Era isso que estava acontecendo na igreja medieval. Eles estavam vendendo um lugar no céu, um terreno no céu. E não somente isso. Se você tivesse alguma pessoa, um teu pai, a mãe, um filho, qualquer parente, que você não tivesse certeza que ele estava no céu, mas que ele estivesse no purgatório, que é aquilo que eles pregam, aquele estado intermediário entre o céu e o inferno. E você comprasse uma indulgência, você poderia diminuir o tempo que essa pessoa ia passar no purgatório, ou então, dependendo do valor, imediatamente a sua alma sairia do purgatório, iria direto para o céu. E essa foi a principal missão de Lutero naquela época. Atacar esses ensinamentos da igreja medieval. Esse daqui é um facsímile das 95 teses que Lutero pregou na porta da catedral de Wittenberg. 31 de outubro de 2018, 501 anos da Reforma Protestante. Quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas: o justo viverá pela fé. Foi quando Lutero leu esse versículo no livro de Romanos que ele começou a compreender de que o homem só pode agradar a Deus através da sua fé e da fé em Cristo. Uma das suas frases mais conhecidas, ele dizia assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Tem alguma coisa a ver conosco 501 anos depois? Nós ligamos a televisão e o que nós vemos? Só milagres. Só milagres. E aquilo, irmãos, até aqueles cristãos mais maduros, causa uma certa estranheza, uma certa insegurança. Como que a pessoa pode fazer isso? E Lutero já tinha resposta para isso 500 anos atrás. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. E se nós voltarmos 2000 anos atrás, Jesus já vai falar sobre esse assunto também. Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não expelimos demônios? Em teu nome nós não fizemos sinais e maravilhas? E eu lhes direi naquele dia: eu não vos conheço. E quem são essas pessoas que estão profetizando? Que estão fazendo sinais e maravilhas? Que estão expelindo demônios? São as pessoas que estão
do lado daí do púlpito? Ou são pessoas que estão do lado de cá do púlpito? São pessoas que estão do lado de cá do púlpito. E ouvirão de Cristo naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, profecia, adivinhação, expulsar demônios, sinais e maravilhas. Isso não é sinal de que a pessoa está debaixo da palavra de Deus e de que ela pertence a Deus. O Satanás também tem os seus milagres. E nós sabemos disso. É só você ler a história de Moisés, quando Moisés se apresentou diante de Faraó. Aqueles sacerdotes de Faraó também não fizeram os seus milagres? Fizeram. Isso durante toda a história. A igreja de Roma, a igreja medieval, degradou as escrituras sagradas por contaminar a pureza do cânon com seus acréscimos apócrifos, por suplementar os relatos inspirados com enorme quantidade de tradições espúrias, por admitir que somente a interpretação que está de acordo com a anuência unânime dos pais e da Santa Madre Igreja, e particularmente por diminuir o papel da pregação, enquanto os seus sacerdotes se ocupam com histórias miraculosas a respeito de Maria, dos santos, das imagens, e exaltavam a importância da missa, com suas cerimônias e rituais múltiplos e elaborados. Assim, a pregação foi deteriorada e quase desapareceu. Na igreja medieval, as missas só tinha ritual. Não existia mais o ensino da palavra, porque até os próprios padres, eles desconheciam as escrituras sagradas. Tanto que, como que eu falei para vocês, Lutero, ele teve acesso às escrituras escondido. Que eles eram proibidos de fazer isso. Os reformadores protestaram fortemente contra isso e contenderam com todo vigor para resgatar a santa palavra de Deus. Então, a grande luta da reforma protestante foi para resgatar a palavra de Deus. Para trazer a palavra de Deus de volta para a mão do povo. Se você pode pegar o seu celular e você ter acesso a todas as versões, em todas as línguas das Sagradas Escrituras, nós devemos isso aos reformadores. Homens que deram a sua vida para que nós tivéssemos acesso às Escrituras. Tão negligenciada nos dias de hoje como era nos dias de Lutero. Lá, eles não eram alfabetizados e não tinham acesso às Escrituras. Hoje, nós somos alfabetizados e temos acesso às Escrituras. Mas as Escrituras continuam sendo desprezadas como naqueles dias. Esses dias eu estava lá no escritório, no horário de intervalo, e resolvi entrar numa igreja que estava tendo culto. Eu fiquei 1 hora lá, e teve de tudo, menos a pregação da palavra. Na igreja medieval, no catolicismo romano daquela época, toda autoridade, tudo aquilo que se falava, era baseado na escritura e na tradição. Então, quando se tinha algum artigo de fé e se perguntava para um dos sacerdotes, ou ele te respondia: isso está na Bíblia. Quando não estava na Bíblia, ele falava assim: mas isso é da sagrada tradição. A salvação era através da fé e obras, por causa da graça e dos méritos. Quem efetivava a salvação? Cristo, Maria e a intercessão dos santos. Para a glória de quem? Para a glória de Deus, dos santos e da hierarquia da igreja. Esse era o resumo das doutrinas da igreja medieval. Os reformadores vieram e falaram: não, somente a Escritura. Só a Escritura. Somente a fé. Somente a graça. Somente Cristo. Por quê? Glória somente
a Deus. Então aí você vê o quadro comparativo. A Escritura e a tradição, somente a Escritura. A fé e as obras, somente a fé. A graça e os méritos, somente a graça. Cristo, Maria e a intercessão dos santos, somente Cristo. Glória a Deus, aos santos e à hierarquia da igreja. Glória somente a Deus. É por isso que na igreja cristã, irmãos, nós não prestamos homenagem a homens. A igreja cristã não presta homenagem a homens. Se ela está prestando homenagem a homens, ela está fora das Escrituras. Na igreja de Cristo, aquele que quer ser o maior, tem que ser o menor, tem que ser aquele que mais serve. Na igreja de Cristo, não tem tapete vermelho para homens. O primeiro desses lemas, o sola escritura, somente a Escritura, ele aborda a questão fundamental da autoridade. As três intermediárias, a graça, a fé e Cristo, elas tratam das questões básicas da salvação. Como que Deus opera a salvação, por quê, por quem? E o último se refere à adoração. O que a Escritura, a graça, a fé e Cristo nos leva? Nos leva a adorar a Deus. A fonte, as Escrituras. Então tudo que nós falamos na igreja deve ter como fonte, como base, a Escritura. Não fake news. Então por isso que qualquer cristão, quando ele ouve falar a respeito de qualquer coisa espiritual, ele deve perguntar assim: de onde você tirou isso? De onde veio isso? Quando nós recebemos nesses últimos meses, irmãos, eu não vejo a hora de terminar essa eleição, eu não aguento mais. Às vezes eu fico uma hora sem acessar o meu WhatsApp, quando eu vou lá, tem alguns grupos lá que tem 300 mensagens. E eu não vejo a hora de hoje à noite lá, eliminar aquele grupo e limpar todas aquelas... E vem algumas notícias lá. O que a gente pergunta? De onde você tirou isso? De onde você recebeu essa informação? E depois a gente vai buscar, e a gente percebe que é uma... Fake news. Irmãos, o evangelho hoje, eu não vou falar da igreja romana, não vou falar da igreja evangélica. Está lotada de fake news. As pessoas creem em coisas que o pastor falou, que ela aprendeu em camiseta, no para-choque de caminhão, em mensagem que ela recebeu da internet, um meme lá, e ela acha que aquilo... Ela acha que aos 1000 chegará e aos 2000 não passará, está na Bíblia. Não acha mais porque já passou os 2000, né? Mas ela achava até 1999. E está cheio de coisas assim, que a gente pergunta para a pessoa assim, onde que está isso? Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Tem algumas perguntas que eu fiz para algumas pessoas, e eu estou esperando 8 anos ela me dizer onde que está aquilo, e agora ela atravessa a rua para não me encontrar. Agora, eu até uns 8 anos, 10 anos atrás, eu também pensei que aquilo estava na Bíblia e não está. Cheio de fake news. Então nós devemos ir na Escritura, na base, na fonte. Quando nós acreditamos em alguma coisa, quando nós temos fé em alguma coisa. Quando as pessoas fazem alguma afirmação, quando o pastor faz alguma afirmação, quando o pregador faz alguma afirmação, nós devemos saber, onde que está isso? Vocês lembram de Bereia? Os de Bereia, eles eram mais excelentes do que os de Tessalônica. Por que eles eram mais excelentes? Porque eles iam examinar nas Escrituras para ver se não era fake news. Os de Tessalônica não iam. Eles ouviam as coisas e compravam aquilo. E daí, os de Bereia, eles foram elogiados. E a palavra, eles eram mais excelentes, porque eles iam examinar. Irmãos, examinar é diferente de ler. Examinar é diferente de ler. Examinar daquela ideia de uma apuração, de entrar no texto, de comparar, de buscar outros textos, etc. Então,
os de Bereia, eles eram mais excelentes porque eles examinavam as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim, para ver se não era fake news. Quais são os atributos das Sagradas Escrituras? Autoridade. Todas as coisas devem ser testadas pela Escritura somente. Está na palavra de Deus? Sim. Não está? Deve ser desprezada. Ela precisa reger a vida do cristão e da igreja, porque ela é a palavra e a voz de Deus. Verbum Dei. Sua autoridade é absoluta e não derivada. Ela é a fonte. Irmãos, todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Cristo é a palavra, Ele é o verbo. Sua autoridade é absoluta e não derivada. Portanto, todos devem se subordinar a ela. Eu vou falar para vocês. Todos se subordinam a ela, quer queiram, quer não. Todo joelho vai se dobrar diante da palavra de Deus, mesmo não querendo. Infabilidade. As escrituras não falham. Cada palavra, cada sentença é o sopro do Deus vivo. Jeremias 1,12. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Inerrância. As escrituras não contêm erro. Embora tenha sido escrita por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em línguas diferentes. Porque é Deus quem é o seu autor. Os homens foram até inspirados. Jesus, oração de Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na oração sacerdotal de Jesus. Esse dia eu vi uma coisa muito interessante. A pessoa falou assim, mas eu não dou crédito para a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. A pessoa respondeu assim, você já viu algum livro ser escrito por elefantes? É interessante, porque você pega escrito de qualquer pessoa, de Sócrates, Aristóteles, Freud, Darwin e qualquer outro. Ninguém fala assim, olha, eu não dou crédito para isso porque esse aqui foi escrito por homens. Você já viu alguém falar isso? Eles usam esse argumento nas escrituras. Agora, irmãos, não é somente a escritura, a nossa fonte, mas é toda a escritura. Porque muitas vezes nós cometemos esse erro. Nós falamos assim, isso aqui não serve mais. Olha o que Paulo, no nosso texto, o que Paulo fala para Timóteo. Toda escritura, toda, é inspirada por Deus. Tudo. Irmãos, até a genealogia que está na palavra de Deus é inspirada por Deus. Aqueles textos que a gente não gosta, ela é inspirada por Deus. É por isso que nós acreditamos que o mundo foi feito em 7 dias. Nós acreditamos que houve o Jardim do Éden. Que Adão e Eva é literal. Que Jonas foi engolido por uma baleia. Baleia é fake news. Por um grande peixe. Nós acreditamos nisso. Porque a palavra de Deus diz isso. Irmãos, alguma coisa impossível para Deus? Se Deus criou todas as coisas a partir do nada, por que nós vamos duvidar de que Adão e Eva existiram? Se a Bíblia diz que existiu. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil, é fundamental para o ensino, para que nós aprendamos a respeito das coisas de Deus. Jesus fala assim, para que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. As pessoas dizem que amam a Deus, mas eles não querem conhecer a Deus. E como que nós vamos conhecer a Deus se nós não mergulhamos na palavra dele, onde ele se revela para nós? Deus se revela através da sua palavra. Toda a escritura também serve para nos repreender quando nós estamos nos afastando da vontade de Deus, dos caminhos de Deus. Para voltarmos, nós somos repreendidos porque nós saímos, mas nós também somos corrigidos para que nós possamos voltar.
para a verdade. Porque às vezes nós somos repreendidos porque nós estamos no caminho errado. E sabe o que a gente faz? Pega um outro caminho errado. Quantas vezes a gente viu isso? A pessoa, ele está no caminho errado, ele sai daquele caminho, mas ele faz a opção por outro caminho errado. A palavra de Deus nos corrige também. Nos traz para o caminho correto. E para a educação na justiça. Sabe o que é educação na justiça? Quem que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Cristo. Cristo é a justiça de Deus. A palavra de Deus nos revela Cristo. Desde o Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras falam a respeito de Deus. E Deus nos revela Cristo. Deus nos leva a Cristo, para que Cristo possa nos levar de volta a Deus. É como o pai que chega em casa, depois de um longo trabalho, e quando ele chega em casa, a criança está toda suja. Ele quer ficar com a criança. Daí ele pega a criança e entrega para a mãe. A mãe lava a criança, troca a criança fica toda perfumada e devolve para o pai. É assim, Deus nos pega completamente sujos, completamente depravados, completamente distantes, completamente inimigos dele, e nos leva a Cristo. E através do sangue de Cristo nós somos limpos, nós somos lavados, nós somos redimidos. E Cristo nos devolve para o Pai como? Santos e irrepreensíveis. Por nossos próprios méritos? Pela nossa obra? Não. Pela obra de Cristo na cruz do Calvário, feita em nosso lugar. A Bíblia, ela interpreta a si mesma, ela se confirma a si mesma. Há uma harmonia entre a Escritura e o Espírito Santo, que é o verdadeiro expositor dela, que capacita a igreja a reconhecer que a Escritura interpreta a Escritura. Irmãos, por que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque o Espírito Santo revela isso em nossos corações. Não há homem capaz de fazer isso. Enquanto o Espírito Santo não confirmar no nosso coração que as Escrituras são a palavra de Deus, jamais nós vamos acreditar nisso. A Escritura também é confirmada por ela mesma, através do Espírito Santo que testemunha aos corações dos cristãos que ela é de fato a palavra de Deus. Só tem uma razão para nós acreditarmos nisso. É através do Espírito Santo. Por isso que as pessoas podem dizer que nós somos loucos. Onde já se viu? Em pleno século XXI, pessoas estudadas, pessoas que fizeram pós-graduação, doutorado, pós-doc, PhD, etc., acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque elas recebem a inspiração do Espírito Santo. Isso é a verdade. Eles é que são loucos. A Bíblia, do grego livros, biblos, é o livro mais vendido, mais lido e que mais traduções teve na história do homem. A Bíblia possui 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento, escritos originalmente em hebraico, em algumas porções no aramaico, e 27 livros no Novo Testamento, todos eles escritos no grego. Agora, uma pergunta. Nós podemos confiar de que esse texto que nós recebemos aqui, que já passou por muitas tradições, muitas revisões, que esse texto que está aqui, confere com aquilo que foi escrito pelo seu autor original? Vocês já brincaram daquele negócio de telefone? Aquela brincadeira de telefone, né? Você pega 20 pessoas e aquela pessoa, a inicial, ela sai com uma frase, uma informação original. Daí, ela fala para uma segunda pessoa. Essa segunda fala para a terceira, Quando chega lá na 20ª, aquela 20ª pessoa já está falando uma coisa completamente diferente. Eu falo assim, olha, eu corri quase 5 quilômetros.
Quase. A outra pessoa falou assim, ele correu 5 quilômetros. A outra, ele correu mais de 5 quilômetros. A outra, ele correu quase 6 quilômetros. Ele correu 6 quilômetros. Ele correu mais de 6 quilômetros. Ele correu quase 7 quilômetros. Ele correu 7 quilômetros. Ele correu, cada uma vai acrescentando um pouquinho. Quando chega lá, já correu 20. Mais do que Ayrton Senna. Então, será que nós podemos pegar esse texto e dizer que ele representa exatamente aquilo que Deus escreveu, inspirou os profetas? A palavra de Deus, para chegar nos nossos dias, ela passou por 4 processos: inspiração, seleção, reprodução e tradução. A inspiração foi o processo pelo qual Deus se manifestou a homens escolhidos para que escrevessem exatamente aquilo que ele queria. Então, eles foram apenas copistas. O Espírito Santo falava, eles falavam coisas que eles não entendiam. Muitas vezes. Não compreendiam. No início, eles eram escritos em uma tábua de barro seco. Depois em papiro, rolos, e depois em livros. E ultimamente nos meios digitais. A Bíblia foi escrita durante um período de mais de 1.500 anos. Então, os livros mais antigos, para os livros mais novos, existe uma diferença de 1 milênio e meio, 1.500 anos. Por aproximadamente 40 pessoas diferentes, que viveram em épocas diferentes, em lugares diferentes, que não se conheciam. E todos eles são chamados de profetas. Por quê? Porque eles transmitiram a palavra de Deus. Todo aquele que transmite a palavra de Deus, ele é chamado de profeta. A seleção. Então, por que 66 livros? Por quê? E não 80? 65? Por que 66? Seleção. Por que os livros foram selecionados para fazer parte das Escrituras? Então, seleção foi o processo inspirado por Deus, pelo qual foram escolhidos os livros verdadeiramente inspirados por Deus. Esse processo foi chamado de canonização. Cânon é régua. É o critério que foi utilizado para que um livro estivesse presente nas Escrituras ou não. Tendo durado uns 150 anos. E terminado por volta do ano 230 da nossa era. Então, foi no ano 230 que foi chegado à conclusão de que esses eram os livros que deveriam estar contidos nas Escrituras Sagradas. Seleção, então, ainda continuando, os livros do Antigo Testamento já tinham sido definidos antes do nascimento de Jesus. Irmãos, não tem dúvida a respeito dos livros do Antigo Testamento, porque foram os livros que foram utilizados por Jesus e pelos apóstolos. Eram os livros, quando Jesus falava a respeito das Escrituras, eram os escritos do Antigo Testamento, não tem dúvida. Os judeus usavam esses livros. Os livros do Novo Testamento foram escolhidos com o critério de terem sido escritos por um dos apóstolos de Jesus ou sob a autoridade de um deles. Esse era o critério. Então, todos os livros do Novo Testamento, aqueles que estão contidos, eles foram escritos por um dos apóstolos de Jesus. Ou então, sob a supervisão de um dos apóstolos de Jesus. Esse foi o critério que foi utilizado para o Novo Testamento. Antigo Testamento, aqueles que eram utilizados na época de Jesus. Por Jesus, pelos apóstolos, pelos fariseus. E os do Novo Testamento, aqueles escritos por um dos apóstolos ou sob a supervisão direta destes. A reprodução. Tinha xerox? Tinha fotografia? Tinha imprensa? Não tinha. A reprodução era manual. É o processo de se refazer a cópia da Bíblia na mesma língua. Antigo Testamento em hebraico e aramaico e Novo Testamento em grego. Então eram pessoas que eram encarregadas de copiar a Bíblia. Irmãos, eles faziam isso debaixo da bênção de Deus. Eles eram tão criteriosos com isso, que quando eles terminavam de copiar uma folha, eles iriam contar o número de letras que tinha naquela folha, para ver se não tinha passado alguma coisa
sem ser copiado. E se chegasse à conclusão de que não tinha a mesma quantidade de letras, eles jogavam fora. Trabalho de dias, de semanas. Para quê? Para que aquela cópia representasse exatamente o texto original. Antes da invenção da imprensa, por volta de 1455, a forma de se reproduzir um livro era através de cópias manuais. Nos mosteiros, os monges e sacerdotes dedicavam muito tempo para copiar os 66 livros da Bíblia. Se vocês quiserem ter uma noção mais ou menos de como era esse trabalho, vocês assistam aquele filme muito conhecido, muito bom inclusive, chamado O Nome da Rosa. É um filme antigo, mas vale a pena você ler. O Nome da Rosa. Tradução é o processo de passar o texto bíblico de uma língua para outra. Do hebraico para o grego, para o latim, para o português, para o alemão, para o inglês e assim por diante. Nos dias de Jesus, o grego era a língua dominante, por isso os judeus traduziram o Antigo Testamento para o grego. O Antigo Testamento foi escrito em quê? Em hebraico e em aramaico. E eles fizeram o quê? Traduziram para o grego, porque o grego era a língua utilizada na época de Jesus. Essa tradução foi chamada de Septuaginta. Esse nome, Septuaginta, é porque se atribui a 70 pessoas que fizeram esse trabalho de traduzir o Antigo Testamento para o grego. Após 400 anos, a língua dominante não era mais o grego, mas o latim, por causa do Império Romano. Jerônimo traduziu toda a Bíblia para o latim, que era a língua do povo. Essa versão, então, ela foi chamada de Vulgata, língua do povo, e era a versão adotada pela igreja nesta época. No final do século XIV, o teólogo inglês de nome John Wycliffe traduziu a Bíblia do latim para o inglês, apesar de toda a oposição da igreja. Nessa época, a igreja já não queria mais que o povo tivesse acesso às escrituras. Por isso, eles proibiam tanto a reprodução como a tradução da Bíblia na língua das pessoas. No início do século XVI, William Tyndale... tem filmes sobre John Wycliffe, que você pode procurar no YouTube, assistir. Tem filmes sobre William Tyndale também, que você pode assistir. No início do século XVI, William Tyndale, mesmo contra a vontade da igreja e da monarquia inglesa, faz a tradução da Bíblia direto das línguas originais para o inglês. Tyndale foi o primeiro a se beneficiar da imprensa para a reprodução da Bíblia, inundando a Inglaterra com suas Bíblias. As traduções de Tyndale foram banidas pelas autoridades e o próprio Tyndale foi queimado na fogueira em 1536. Irmãos, pessoas deram as suas vidas para que nós tivéssemos as Escrituras nas mãos. A última palavra de Tyndale: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. A tradução para o português foi feita na segunda metade do século XVII pelo português João Ferreira de Almeida. Então, se você pegar sua Bíblia aí, você vai ver, tradução de João Ferreira de Almeida. Século XVII. Com a finalização de Jacobus Oppin de Acker, pois veio a falecer quando já havia traduzido todo o Novo Testamento e estava finalizando o livro de Ezequiel. Então, de novo, podemos confiar que os textos que chegaram em nossas mãos guardam fidelidade com aquilo que Deus transmitiu aos escritores originais? Isso daí é uma reprodução de rolos encontrados no Mar Morto. São chamados os manuscritos do Mar Morto. Por que essa descoberta ela é tão importante? Olha, Aristóteles escreveu seus livros por volta do ano 343 a.C. A cópia mais antiga que nós temos hoje acesso é do ano de 1100 da nossa era. Ok? Uma diferença aí de aproximadamente 1500 anos entre o original e a cópia mais antiga que nós temos. Nós não temos nenhuma cópia dos escritos de Aristóteles mais antiga do que 1100 da nossa era. Existem apenas
5 originais, 5 dessas cópias. Olha nas escrituras. Existem mais de 14 mil manuscritos do Antigo Testamento. E mais de 20 mil do Novo Testamento. Se uma pessoa quisesse alterar as escrituras, o que ele teria que fazer? Ele teria que buscar aqueles 14 mil manuscritos do Antigo Testamento e aqueles 20 mil manuscritos do Novo Testamento, ir lá e adulterar. Isso é possível? Não é possível. E ele teria que adulterar todas as publicações que foram feitas em cima desses textos. A pessoa estava escrevendo um livro e ele falava assim, lá em Jeremias 7, versículo 18, está escrito isso, 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 isso. Se altera esse versículo, aquele livro também poderia ser. E não existe isso. Todos os manuscritos que você pega, e todos os comentários que você pega a respeito desses textos, eles guardam fidelidade. Eles continuam iguais. Essa daí é uma fotografia das cavernas do Mar Morto, em Engebe. Em 1948, antes das descobertas dos rolos do Mar Morto, os manuscritos mais antigos das escrituras hebraicas datavam da época do 9º e do 10º século da era cristã. Quer dizer, 900 mil, mais ou menos igual do Aristóteles. Havia muitas dúvidas sobre a confiabilidade dessas cópias. As pessoas perguntavam assim, poxa, mas é muito tempo. Tem um vácuo aí de 2.500 anos. A análise dos textos encontrados mostra que os textos hebraicos eram bastante fluidos antes da sua canonização. Então o que ele está falando aqui? Que quando, em 1948, eles encontram aqueles manuscritos e for comparar com aqueles que tinham mais recentes, eles guardavam fidelidade. Isaías 48, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então Deus é que guarda a sua palavra. Então quando nós pegamos, por exemplo, assim, a Bíblia que tem na nossa mão hoje, e nós comparamos com os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados em 1948, mas eles eram da época de Jesus. Vai no YouTube, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito dos manuscritos do Mar Morto, vai no YouTube e coloca lá, manuscritos do Mar Morto. E você vai ver toda a história a respeito dessa descoberta. Então essa descoberta são dos rolos que ficaram naquelas cavernas por quase 2.000 anos. 1.900 anos aproximadamente. Então aqueles manuscritos que estavam lá escondidos nessas cavernas do Mar Morto eram da época de Cristo, do 1º século. E quando você compara aquilo que está escrito naqueles manuscritos com o que nós temos na nossa Bíblia hoje, nós temos confiança de que se tratam dos mesmos escritos, do mesmo conteúdo. Que a palavra de Deus não foi alterada. Por quê? Porque isso não é obra de homens. Isso é obra de Deus. Quem é que guarda a palavra de Deus? É Ele que guarda a palavra de Deus. E Ele guardou como? Na inspiração. Nas cópias. Na tradução. Na seleção. E na preservação da sua palavra. Por isso, irmãos, que nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Deus nos fala ainda hoje. Ontem eu estava no hospital, chegou o pessoal falou assim, Deus me falou isso, tal, tal. Irmãos, Deus fala na sua palavra. Os profetas, quando eles chegavam, eles falavam assim, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E hoje o Senhor continua falando. Como? Através da sua palavra. Por que nós resolvemos, logo no primeiro dia do nosso culto normal, nós falarmos a respeito disso?
Porque isto é o que deve permear toda a vida da igreja. Nós devemos cantar as Escrituras. Quando o Diego apresentar uma canção para nós cantarmos, nós devemos prestar atenção na letra, falar assim, isso está de acordo com a palavra de Deus? Ou é só mais uma musiquinha para mexer o nosso coração e para arrancar o nosso dinheiro? Nós devemos cantar as Escrituras. Nós devemos orar as Escrituras. Será que aquilo que nós oramos está de acordo com a palavra de Deus? A nossa oração está de acordo com a palavra de Deus? E principalmente a pregação. Seja eu, seja o Elmer, seja o André, seja qualquer outro. Nós estamos sendo fiéis à palavra de Deus. Porque se nós não formos fiéis à palavra de Deus, nós não somos dignos de estarmos aqui expondo a palavra de Deus. Então, daqui por diante, todas as pregações que os irmãos forem ouvir aqui, os irmãos têm que ser como aqueles cristãos de Bereia. Chegarem em suas casas e examinar as Escrituras, para verem se as coisas são de fato assim. Que Deus possa nos instruir na sua palavra. Que nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, naquilo que Ele revela através da sua palavra. E que nós possamos, acima de tudo, a cada dia, aumentarmos a nossa fé em Cristo, que é revelado nas Escrituras Sagradas. Amém? Pai, obrigado pela sua palavra. E que o Senhor possa confirmar todas essas coisas no nosso coração, Senhor. Na realidade, nós não precisamos saber nada a respeito desses detalhes para nós acreditarmos na sua palavra. Porque a nossa fé na sua palavra, a nossa fé no Senhor e a nossa fé em Cristo é uma coisa que é revelada aos nossos corações através do Espírito Santo. E que o Senhor possa realizar essa obra na vida de cada um de nós, para a glória do seu nome. Amém.